No outro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade, que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer: minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída. É uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Muito boa noite, caras irmãs, caros irmãos em Jesus. Alegria renovada em nos encontrarmos novamente, em nome de Jesus, reunidos aqui nesta casa de oração, para podermos, juntos, aprendermos e meditarmos a respeito dos ensinos do Cristo Jesus, corroborados pela doutrina espírita. E nesta noite, especialmente, nós volvemos o nosso olhar, o nosso sentimento maior a Deus, nosso Pai, Criador e mantenedor da vida, ao Cristo Jesus, nosso irmão maior, Ele que veio para nos ensinar e nos mostrar de que forma nós podemos e devemos trilhar as nossas vidas. Então é nesse ideal que nós estamos aqui. Certamente, cada um de nós fazendo as nossas buscas, buscando entender melhor o sentido da vida e prosseguirmos cada um na sua atividade, no seu labor, aonde estiver incluído dentro da sociedade. Nessa noite nós temos mais uma vez a felicidade de termos como expositor o nosso irmão Diego, que hoje trará a todos nós a sua colocação dentro, evidentemente, da doutrina espírita, a respeito da ressurreição, né, e da reencarnação. E essa felicidade se estende por nós podemos, nesse momento, estarmos juntos com nossos irmãos na internet, que estão também nos assistindo, nos ouvindo,
e desejar a eles, como desejamos a todos que estão nesta sala, uma noite de muita felicidade, de muita paz, e que Jesus esteja presente junto à caminhada de cada um. Então é com as bênçãos do mais alto, rogando ao Espírito esclarecedor desta casa, o Espírito Dr. Bezerra de Menezes, que pedimos a permissão para darmos início à nossa atividade. E que assim seja. Diego, por favor, assuma o comando. Ótima noite a todos. Gratidão aí pela oportunidade da casa, por novamente estarmos aqui conversando um pouquinho sobre alguns temas do Espiritismo. Nesta noite abençoada, quarta-feira, dia maravilhoso, a gente vem conversar um pouquinho sobre um tema que surge muitas vezes indagação de ambos os lados, né? Ressurreição e reencarnação. A gente ressalta que a intenção não é dizer o certo ou errado, né? Justamente porque cada um tem a sua forma de ver, cada religião tem a sua forma de ver as palavras, e o mais importante a gente vai ver que é o conceito. Mas é interessante a gente conversar sobre o assunto, porque a gente já se perguntou várias vezes isso, ao menos para mim, muitas pessoas perguntaram e já surgiu essas dúvidas, como, por exemplo, qual a diferença entre reencarnação e ressurreição? A reencarnação foi citada na Bíblia? Quais as provas que temos de que a reencarnação existe? Como acontece a reencarnação? Essas questões a gente vai tentar, ao final dessa exposição breve, óbvio que precisaríamos de mais tempo para chegar, a gente vai tentar não resolver porque não tem resolução, mas compreender um pouquinho mais essas questões. Para isso, a gente eu utilizei essas referências do livro Evangelho, segundo o Espiritismo, e Céu e Inferno. É óbvio que mais algumas questões também de outros livros, mas todas elas citadas por esses dois caras aqui, Haroldo Dutra Dias e Jorge Elahá. Então a gente vai combinar uma coisa, que se vocês gostarem da exposição, o mérito é deles. Se vocês não gostarem, aí eu tento novamente estudar um pouquinho mais para a gente compreender. Porque pouca coisa do que eu vou falar hoje são palavras minhas. A maioria são citadas por eles ou então pelos livros. Então é importante a gente comentar isso, porque eu sempre ressalto, como diz Raul Teixeiras, né, o expositor, no Espiritismo nós somos todos aprendizes. Então vamos lá. Para a gente começar, qual é a diferença entre as palavras? De onde que surgiram? Elas já são citadas na Bíblia. É importante, antes da gente conversar um pouquinho mais sobre reencarnação, entender um pouquinho sobre o tema ressurreição, né? Acredito que muitos daqui já tiveram dentro de outras religiões, até hoje podem estar, né? Como eu sou católico, praticante, venho para o Espiritismo, mas comecei como um católico, e muitos aconteceram. Então, essa palavra ressurreição já surgiu em muitas questões. E eu achei importante a gente conversar um pouquinho sobre ela, porque é muito indagado. Tá, mas aonde que Jesus falou de reencarnação? Então, ressurreição, para a gente compreender, é definido como morrer e voltar à vida no mesmo corpo. Isso é definido como ressurreição. Ele está citado, olha que engraçado, está citado somente no Novo Testamento. Moisés não falava de reencarnação no Velho Testamento. Não sei se muitos já pararam para perceber sobre isso. A ressurreição de Jesus, falando um pouquinho mais sobre ela, bem rapidinho, não sei se muitos também já pararam para perceber que a gente fala no terceiro dia. Até comentei com o Sérgio, né, esses dias.
É óbvio que tem uma questão de costume do judaísmo na época de falar ao terceiro dia, né? Mas se a gente raciocinar, a ressurreição aconteceu no segundo dia. Jesus morreu na sexta, segundo os dados históricos, não só dados espíritas. E lá pelas 17, 18 horas é que foram recolhidos as vestes e o corpo de Jesus. E por que Jesus reencarnou ao terceiro dia ou no segundo dia, como queiramos observar? Por que isso não aconteceu no sábado? O judaísmo, não sei se tem algum judeu aqui, né, mas existe no judaísmo o Shabat, né, que a gente fala, que eles levam bem a sério o sétimo dia, e a partir das 18 horas da sexta-feira até o final do dia do sábado, não se faz nenhum tipo de trabalho. Então isso era levado muito ao pé da letra na época. Muito mesmo. Então não se podia nem se fazer faíscas para não se originar o fogo. Hoje, os que seguem mais a risca lá em Israel, naquela região, não andam nem de carro por causa desse movimento do fogo. Então o que aconteceu nessa época? Após as 18 horas, já entraram no Shabat. E aí tudo para. Né? Porque se convive com a família, esquece-se o trabalho, levando ao pé da letra o que Moisés pediu, e nesse momento, no sábado, não acontece nada nessa região. Não pode se acontecer. É óbvio que existiam outras micro-religiões, mas o judaísmo se perdurava naquela região. Acontecendo isso, no domingo pela manhã volta tudo ao normal. É óbvio que existem várias interpretações. Essa interpretação que eu estou trazendo foi descrita por Jorge Lahá, um dos maiores estudiosos da Bíblia, onde ele ressalta que por isso que Jesus não ressurgiu, no caso, não ressuscitou, no sábado. Porque ele, respeitando as leis da época, mesmo que ele ressuscitasse, vamos supor que ele aparecesse no sábado para algumas pessoas, não tinha ninguém na rua. Não tinha ninguém fazendo nada praticamente. Então, o impacto que Jesus queria dar ao mostrar que a vida não acaba no túmulo, precisava ser para que todos pudessem ver. E é por isso que Jesus ressuscita ao terceiro dia, ou seja, no segundo dia. No domingo pela manhã ele aparece, né, conforme as descrições, para algumas pessoas. E ali em diante ele aparece para os seus discípulos, entre outras questões. Então essa é uma das explicativas de por que Jesus reencarnou ao terceiro dia. E a palavra reencarnação? A palavra reencarnação não foi mencionada em nem no Velho Testamento nem no Novo. Mas por que ela não foi mencionada? Porque ela não existia. A palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec. A palavra reencarnação vem com a codificação espírita. Mas o conceito de reencarnação já existia muito antes. Segundo os relatos, há 6.000 anos atrás, os Vedas já falavam do conceito de reencarnação, dos ciclos da vida. Krishna, Buda, Sócrates, cada um em seu local, também já falavam desse conceito de vida após a morte, de ir e voltar. Mas, no meio dessa exposição, eu gosto de ressaltar que o importante é o conceito. Então, vamos entender o conceito. Os essênios, que era um grupo de judeus, eles já estudavam este conceito lá na terra de Jesus. Mas ele era restrito. Sabemos que a Bíblia foi escrita no hebraico e no aramaico, né, o Velho Testamento, e o Novo foi escrito em grego. Será que não houve nenhum tipo de equívoco nas traduções das palavras? Vamos fazer uma reflexão? É óbvio que a palavra reencarnação não estava lá, mas o conceito, será que já não estava? Será que era a mesma ressurreição que estava querendo dizer quando falavam na Bíblia? Vamos raciocinar aqui, ó. Vamos pegar um trechinho da Bíblia, bem rápido. 2 linhas. No Novo Testamento, dito por Jesus. Jesus disse para os seus discípulos:
o que pensas que eu sou? Olha a resposta. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou João Batista. Outros dizem até que tu és um dos profetas ressuscitado. Será que é ressuscitado? Qual que é a definição de ressurreição? A gente viu agora há pouco. Não é voltar no mesmo corpo? Como que Jesus seria, então, o mesmo, com outro corpo, a mesma pessoa? Existe uma palavra dessa dentro da Bíblia que foi nas versões originais que se chama Gilgul, que se chama roda que gira. No Velho Testamento ele já foi citado, no Novo Testamento. E Gilgulim é ciclos. E é essa palavra que foi utilizada. Então, raciocinemos que o que queriam dizer os discípulos de Jesus, ou quem traduziu essa questão, será que não estava falando de ciclos? Ou será que era a ressurreição mesmo? É óbvio que não tem como ter certeza, mas vamos mais um trechinho. Evangelho de Mateus. Mestre, por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus disse, sim, Elias vem e porá tudo em ordem. Eu vos digo mais, Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. E assim os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Evangelista. Isso está na Bíblia, em todas as versões de todas as religiões. Será que era ressuscitado? Será que já não se falava reencarnação? Sabemos que eu procurei essa parte, o que algumas religiões falavam sobre esse trecho da Bíblia, e a maioria dizem que Elias não morreu, que Elias foi levado por uma carruagem de fogo até o céu, tal, mais outras questões, e ele mesmo voltou, então ele não reencarnou. Mas lembremos que a gente está conversando sobre a importância do conceito, né? E a gente não vem aqui debater sobre isso, a gente vem falar sobre as questões de ressurreição e reencarnação. Mas eu acho que dá para a gente compreender que já se falava sobre o tema, de uma visão diferente, né? Sobre ciclos de vida, porque a palavra ressurreição, se você for ver, é ressurgir. Né? Então, ressurgiu. É óbvio que tem uma questão de ego das religiões, isso é normal, a gente tem essa questão até porque nós mesmos estávamos em todas essas religiões. Se vocês forem ver, o catolicismo acreditava em reencarnação até século III. Aí, por uma determinação de um rei, isso ficou para trás. Mas então, o conceito de reencarnação ele não é novo, não é o Espiritismo que está criando esse conceito. Ele já existia, ele já era comentado. Mas então por que não foi estudado isso na época? Por que o judaísmo, por que os judeus não enfatizaram essa questão? Os judeus da época estavam preocupados não com questões futuristas, não estavam preocupados com o dia de amanhã, ou com o futuro, com o que iria acontecer. Eles estavam preocupados com as raízes da religião. Se guardar no sétimo dia, o Shabá, respeitar a família, conviver bem no trabalho. Essas eram as preocupações. E se nós formos ver, graças a Deus que foi assim. Imagina esses conceitos que o Espiritismo traz hoje, para a época, não seria compreendido. Então, olha como Deus faz as coisas, ou como Jesus faz as coisas. Cada coisa ao seu tempo. Só que se a gente for ver, os essênios estudavam na Cabala, só que eles não queriam que isso também preocupasse as pessoas, porque eles tinham esse conhecimento de que esse tema poderia dar muitas revoluções, muito problema, trazer mais problemas do que solução. Por isso que se criaram as castas na época para se estudar essa questão. Então a gente conversou um pouquinho sobre essa questão do conceito, para ficar bem claro que o Espiritismo não está inventando a roda. Talvez está ressurgindo porque é o tempo da gente compreender um pouquinho mais sobre vida após a morte. Mas esse conceito sempre existiu, talvez restrito a algumas
instituições ou algumas comunidades, mas há 6.000 anos, no mínimo, ele já era conversado com outra palavra. Beleza? Vamos conversar um pouquinho mais sobre a reencarnação. Como acontece a reencarnação? Eu sei que muitos dos que estão aqui hoje vêm porque surgem dúvidas no nosso dia a dia que a gente não consegue compreender. Por que eu sofro? Por que acontece isso na minha vida? Por que eu perdi meu ente querido? E a função nossa aqui, ao trazer essas questões, é tentar trazer esse consolo, tentar explicar um pouquinho. Porque eu sempre digo, não adianta questões históricas, filosóficas, científicas, se nós não conseguirmos consolar ninguém. Então, aos meus colegas sabem que eu sempre trago um pouquinho de história nas exposições, mas o que importa realmente é a gente sair daqui com o coração um pouquinho mais aliviado. Para a gente compreender um pouquinho isso, a gente precisa compreender essa parte. Antes de falar como acontece a reencarnação, como é dividido o nosso corpo? O Espiritismo defende que nós somos espíritos habitando corpos e não o contrário. É importante compreender que possuímos 3 corpos. É óbvio que existem outras subdivisões dentro dos corpos fluídicos, 7, 8, dependendo da onde a fonte, mas dentro da base espírita, ele é subdividido em 3 corpos. O corpo físico, esse que vocês estão palpando, o corpo semi-palpável, que é o corpo fluídico nosso, que é o perispírito, e o espírito. Quando vocês estão lá assistindo filme de terror, baixando de repente a vibração na casa, com muito medo e tal, e dentro desse ambiente tem alguma pessoa com mediunidade, vamos pegar aqui que tenha com mediunidade de... Me ajuda aí, Cris. Me fugiu a mediunidade, onde a pessoa consegue aparecer o espírito. Me fugiu a palavra, mas enfim. Vidência, exatamente. O espírito consegue sugar o ectoplasma desse médium e consegue moldar o seu perispírito para assombrar aqueles que estão no ambiente. O que vocês vão ver ali naquela casa? É um espírito, é um corpo ou é um perispírito? É um perispírito. O espírito, ele é uma centelha divina. Ainda não se tem, pode-se morrer pesquisando, mas ainda nós não conseguimos compreender isso daqui, o que é a essência do espírito de verdade. Não tem nenhum tipo ainda de informação, porque nós não estamos preparados para isso ainda. O que nós vemos nas casas assombradas, ou nas sessões mediúnicas, onde se rouba um pouquinho... Até isso não acontece, mas na época do Chico, década de 50, quando o espiritismo precisou, digamos assim, no começo, quando surgiam muito essas questões, não, eu quero ver para crer. Aconteciam muito em sessões mediúnicas, onde os espíritos conseguiam, com essa questão do ectoplasma, plasmarem e moldarem para serem enxergados. Isso não acontece mais muito porque nós não precisamos ver para crer, nós já conseguimos identificar um autor de um quadro pelo quadro, nós precisamos ver o autor, né? Então isso não acontece mais tanto de plasmarem-se espíritos para que, está aqui, eu existo. Mas na década de 50, se vocês pesquisarem no Google, isso acontecia muito, se fechavam em quartos lá, e eles se plasmavam e se mostravam a estudiosos, ou até mesmo tinha-se plateias na época. Mas era uma necessidade da época. Mas o que a gente via? O que a gente vê quando a gente consegue, tem a vidência, mediunidade de vidência? A gente vê o perispírito, com as suas subdivisões. Mas e por que eu não vejo, Diego? Por que nós não vemos? Por que eu não tenho mediunidade nenhuma, graças a Deus. Sempre falo isso. Se eu tivesse, não ia conseguir estudar. Mas por que eu não vejo? Por que só alguns vê? Se eu tirar esse óculos aqui, eu não consigo ver nada. Muito pouco.
fica bem embaçado. Quando eu coloco o óculos, eu consigo enxergar até ler o que está na TV lá. Simplesmente é uma regulação da nossa visão, do nosso campo de visão. Então, os médiums que vêm, ele tem esse campo de visão ampliado. E isso permite ver esses outros quadros que estão aqui, mas em outras regiões, digamos assim. Mas aí é um papo para outra exposição. A gente quer compreender como é dividido o nosso corpo. Então, está aqui. Opa! Aqui nós temos um exemplo em 3D, onde está o corpo material, o seu envoltório, a primeira camada perispiritual e aqui outras camadas. Por isso que eu comentei que ela subdivide. Mas todas essas camadas aqui é conhecida como perispírito. E é isso que a gente transparece no mundo espiritual. Nós não somos vistos assim, não nas faixas vibracionais que temos no orbe terrestre. Aí eu já não sei, muito provavelmente em escala aí de mundos nível 5, né, onde Jesus Cristo habita e outros seres super evoluídos, eles conseguem aparecer, mas é uma questão que a gente não tem acesso ainda. Mas no mundo espiritual, quem assistiu o Nosso Lar aí, vai ver por que eles são tão parecidos lá no filme Nosso Lar com nós, porque nós somos, o nosso perispírito é a semelhança do nosso corpo, ele só é num corpo fluídico. Ficou bem claro essa parte? É importante para a gente compreender na nossa continuação. Aqui tem um vídeo de 2 minutos que ele fala sobre isso. Vou me permitir, olha lá. 2 minutos, não precisa dormir, não. Cochila aí, Pedro. Volume eu acho que vai precisar. Não sei se tem. Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É? Um fruto? Bom, esse foi um exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí, uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado e o princípio intermediário ou perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos. E em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação. Comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Exemplo bem simples. É óbvio que é bem mais complexo, mas para a gente compreender só, seria mais ou menos por aí, pessoal. Eu vou voltar aqui nessa tela para a gente continuar o nosso assunto, como acontece a reencarnação. Todos esses corpos, eles são ligados e interligados por cabos, digamos assim. E essa transição do mundo encarnado para o mundo espiritual, ela acontece quando os cabos que ligam esses 3 corpos são desligados. A gente fala de rompimento total. Quanto tempo leva isso? Quanto tempo eu levo para desencarnar, para ir para o mundo espiritual? Depende de
tuas atitudes e do teu pensamento, depende da sua condição. Porque quanto mais materialista, quanto mais apegado à matéria, mais denso é o corpo. Então, mais ligado à matéria ele é. O desencarne é voltar para o mundo natural. Então, quando a gente desencarna, quando a gente morre, propriamente dito, a gente volta para o mundo natural, para o mundo normal, digamos assim. E esse mundo normal, ele começa aqui ao nosso redor. A faixa vibratória mais baixa que temos, ela é na mesma altitude, digamos assim, que a nossa. É óbvio que conforme a elevação do espírito, ele vai indo para lugares mais elevados. Quanto mais próximo da crosta terrestre, mais evoluído é o espírito e mais evoluído é o ambiente. Para quem assistiu o filme Nosso Lar, vai lembrar de uma parte que ele aparece lá, as pessoas, os espíritos chegando naquele ambiente e ele está no topo, numa parte bem alta da crosta terrestre. É óbvio que acima do Nosso Lar existem algumas habitações ainda, pelos relatos. Mas ali é uma questão de evolução. Olha a importância disso que nós falamos agora, porque eu conheço, já tive até na minha família relatos de que pessoas que falaram assim, eu vou me matar. Muitos já devem ter passado por esse momento difícil de escutar essa frase. Será que a pessoa morre? Será que ela consegue atingir o seu objetivo? Após essa explicação que a gente teve? Quando ela tenta, no caso, é óbvio que a gente não está julgando aqui, porque quem tenta essa questão de suicídio, muito pelo contrário do que julgam, não é fraco, não é sinal de fraqueza. É, às vezes, doença ou até mesmo uma questão de obsessão, como a gente já verificou. Mas ela não atinge o seu objetivo, muito pelo contrário. E aí está a importância desse conhecimento. Porque hoje o suicídio é uma das coisas que mais matam no mundo. Quanto mais evoluído o país, mais suicídio tem. Porque quanto mais evoluído, mais próximo do materialismo ele fica. Se você pegar dados do Japão e da Coreia, o nível de suicídio lá é muito alto. Será que essas pessoas conseguem, quando eu falo quanto mais evoluído, é evoluído intelectualmente, tá? Porque quanto mais evoluído moralmente for o país, mais ele compreenderá que ele não vai morrer quando ele tentar se matar. Muito pelo contrário, quando se dá um tiro ou uma facada, seja o que for, no corpo, é forte falar isso, mas é importante, tem coisas que a gente precisa falar, ele dá também no perispírito. Ele não mata ou ele não atinge somente o corpo, ele atinge também o perispírito. E isso daqui, para resolver depois, precisa-se de tempo, tratamento no mundo espiritual e muito provavelmente ainda trazer algumas sequelas. Não existe uma regra própria, vai ser assim, assim, assim. Mas às vezes a sequela é grande e o tratamento não é suficiente no mundo espiritual e vem com sequelas para o mundo provacional onde nós estamos. Isso explica muitas vezes das coisas que a gente vê por aí acontecendo, né? Questões no nosso corpo debilitado. Então é importante se conversar. Eu sei que é um tema forte, é um tema complexo, mas quanto mais se fala sobre o assunto, mais se compreende. Quanto mais se compreende, menos se tem o problema. Então quando a pessoa tenta se matar, ela não se mata, ela piora a situação. Porque ela, além de detonar o corpo físico, ela machuca o perispírito. Aqui eu vou trazer um exemplo chulo, mas serve para o nosso raciocínio. Já fizeram pudim? Sabe aquela forma que vocês utilizam para moldar o pudim? Derrubem ela no chão ou dê uma martelada nessa forma. O pudim não vai ficar com a mesma deformidade da forma? Então é isso que acontece com o nosso corpo. Quando nós causamos alguma coisa no nosso perispírito, é ele que vem e vai moldar o corpo. Isso acontece no processo da reencarnação com o corpo. Mas é ele que vai dizer o que vai ser o nosso corpo, os limites, tamanho, doenças, entre outras. É óbvio que nem todas as doenças são essas questões do mundo da vida anterior. Algumas doenças que nós temos são dessa vida mesmo. Mas ele é moldado
o corpo é moldado por esse cara aqui, que é o perispírito. Aqui vocês estão vendo umas flechinhas, é os chakras. Mas, os chakras existem mesmo? Existem. Existem, pessoal. Os chakras são os vórtices que ligam os corpos. Sabem o formato do furacão? É um vórtice. Então, são vários vórtices que ligam todos os corpos. Então, tudo que você faz, ele sai da tua mente e ele emana para a tua energia. E assim vice-versa. Estão vendo aqui? Ninguém nos julga no ato de morte. Como assim? Ninguém nos julga. Quem nos julga, então? Como acontece? É óbvio que daria para conversar mais sobre esse assunto. Já se arrependeram de fazer alguma coisa? Sabe quando você faz a coisa brava, lá depois se arrepende? Então, quando você morre é a mesma coisa. Você sabe quem está julgando você quando você morre? Tua consciência. Quando você vai morrer, e isso não é eu que estou falando, são mais de 5.000 livros psicografados, entre outros milhões de provas que nós temos do Espiritismo, mas quando você vai morrer, passa um filme de toda a sua última encarnação, rapidamente, num lapso. E aí você fala assim, putz, deu zica. Porque não tem como escapar da nossa consciência. A gente olha hoje a televisão e dá raiva, não dá? Político desgracido, né? Está escapando da justiça, das leis dos homens, mas da consciência dele não tem como ele escapar. Fiquem tranquilos. A hora que ele desencarnar, o bicho vai pegar para o lado dele. E a gente vai torcer por isso? Não, mas é automático. Lei de ação e reação. Então, tudo o que nós fazemos fica gravado no nosso campo perispiritual. Fica gravado na nossa consciência. E não existe ninguém que vai sentar lá, você fez isso, você fez aquilo. Não, não precisa. Imagine quantos espíritos ou anjos santos teriam que ter para fazer, quantos milhões de pessoas morrem por dia. Não tem como. Então, quem julga é a nossa consciência. Por isso que é importante a gente refletir sobre os nossos atos. Tá, Diego, você está dizendo que eu não posso errar. Não. Todos nós erramos. Isso é normal. Nós estamos num mundo de provas e expiações. De 1 a 5, nós estamos num nível 2 ainda, passando para o 3. Então, nós somos muito errantes. O X da questão que o Espiritismo traz não é o julgamento de falar assim, não erre. Ele só fala assim, se errar, vai fazer acontecer isso. É isso que vai acontecer. Então, esse é o X da questão. E esse serve para nós refletirmos sobre as nossas atitudes. O Código Penal da Vida Futura, que está dentro da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, não anotei aqui, mas é isso, nos diz que todas as nossas atitudes equivocadas ou boas não passam batidos. Nenhum tipo de erro passa batido e nenhum tipo de bondade passa batido. Tudo aquilo que nós fazemos de bom vai e volta, e tudo aquilo que nós fazemos de ruim vai e volta. Automático. Diego, você está me dizendo que aquela briga que eu tive em casa, tal. Sim, ela gera um débito. Haroldo Dutra nos traz um exemplo de que a nossa vida é uma contabilidade. Créditos e débitos. Vocês imaginem, né? Se Deus fosse cobrar todos os nossos débitos de vidas anteriores, nós que estávamos provavelmente Primeira e Segunda Guerra Mundial, muito provavelmente fazendo outros equívocos na Idade Média, onde era um por todos e todos por um, na raiva mesmo. Você imagine quanta coisa errada a gente fez. Então, o Haroldo sempre traz nas exposições dele que Deus é tão bondoso que ele parcela em vários boletos nossas dívidas. E aqui eu falo de dívidas não num termo pejorativo, que Deus não vai punir, né? Deus não é aquele sanguinário que vai punir a nós, mas imaginem se fosse como nós aprendemos. Eu vou lá, mato um,
esfaquei o outro, daí eu vou e me confesso. Aí 152 mil Pai Nossos me abstêm das minhas dívidas. Porque tem que ser bastante, né? Para matar, tem que ser bastante Pai Nosso. Mas será que isso é suficiente? Seria justo? Deus não é justo e bondoso? Nós não aprendemos que Deus é justo e bondoso? Será que seria justo com o nosso outro irmão que não matou ninguém e acontecer a mesma coisa? Os dois ir para o céu e tocar a harpa lá, comer a uva para a eternidade? Será que é assim mesmo? Será que é justo? Então, quando acontecem as injustiças com nós, que nós olhamos como injustiça, não são injustiças. É a lei do livre-arbítrio colhendo as suas plantações. Tá, mas eu não fiz nada nessa vida para merecer o que eu estou passando. Mas sabemos e aprendemos aqui no começo que nós já reencarnamos e somos seres reencarnantes de várias e várias vidas. Então, voltando ao Código Penal que a gente diz, que a gente estava falando, que Allan Kardec nos traz, que todos esses equívocos não passam batidos. Porque se Deus é justo, ele tem que ser justo. O que é certo, o que é certo é certo, não é mesmo? Então, quando a gente comete os equívocos, nós temos duas coisas a fazer. Seja o equívoco pequeno, seja o equívoco grande. Primeira, compreender que erramos. Nós podemos compreender o nosso erro, encarnado ou desencarnado. Muitos compreendem só após desencarnado. Ficam teimando, mas muitos, com base em pensamentos, reflexões, leituras, aprendendo com o erro do outro, ou outras maneiras, levam esse choque de realidade e compreendem o equívoco. Por exemplo, eu matei. Eu compreendi que eu errei, não vou mais fazer isso, compreendi, beleza. Está tudo certo? Nananina não. Aí vem a segunda questão. Isso serve para todos os tipos de equívocos. Reparação do erro. Nada fica sem ser reparado, porque quando você mata alguém, você destrói um planejamento reencarnatório. Quando você destrói uma família ou acontece qualquer outro errinho, você destrói um elo que já vinha sendo construído. Isso precisa ser reparado. Vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem. Só que eu preciso reparar o meu erro da mesma maneira que eu cometi. Por exemplo, eu vou usar o termo matei, que é o mais fácil, mas não que é o mais bonito. Matamos uma pessoa. Eu preciso morrer de tiro igual eu matei? Não. Só que se eu compreender e não reparar esse erro, muito provavelmente eu caia nesse buraco. A chance de acontecer isso comigo vai ser muito grande. Porque eu preciso compreender, mas eu preciso reparar o erro. Aprendemos na doutrina espírita e até mesmo nas leis de Moisés que devemos honrar pai e mãe, certo? Aí os pais cuidam da gente quando a gente é pequeno, tudo certinho, daí com 80 anos a gente coloca eles no asilo. Tá certo? Não tá certo. Não é isso que Jesus pediu. É um equívoco. Aí, na outra vida eu preciso que o meu filho coloque eu no asilo também? Não. Primeiro que eu tenho que reconhecer que eu errei. Não deveria colocar ele no asilo. Putz, às vezes depois da morte é mais comum a gente perceber isso. Mas estou voltando para essa vida aqui. Como que eu faço para reparar esse erro? Eu posso vir como enfermeiro de famílias que precisam ser cuidadas. Tem alguns livros que trazem esses relatos, inclusive, onde o cara é enfermeiro e ele sofre para cuidar de um idoso até a morte. Sofre. Ou eu posso vir como um cuidador. A lei divina, ela não é exata. Eu não estou dizendo aqui que faz isso, leva a isso. Não é isso. Mas nós precisamos todos os nossos erros, sim, compreender e reparar. Está lá no Código Penal, dentro da codificação espírita. E se a gente parar para pensar para a nossa vida pessoal, é assim que acontece, não é mesmo? Aqui tem uma questão que é bem importante. Até Jesus colocou na Bíblia.
Quer dizer, seus evangelistas colocaram que Jesus tinha dito: aquele que mais tem, mais será cobrado. Um dos capítulos do Evangelho, inclusive. Por que isso? Uma criança que mora sozinha na rua, foi para aula, nunca teve pai, nunca teve mãe. Ele vai e comete um assalto para sobreviver. Ele é julgado da mesma maneira pela justiça divina quando uma pessoa instruída comete um assalto? Não. Vocês lembram da questão da consciência? Uma criança dessa de rua que nunca teve, eu não estou dizendo que isso é correto, mas raciocinem comigo, ninguém falou, ela nunca soube que isso era incorreto. A consciência dela está tranquila. Conseguem compreender? O julgamento dela próprio, ela não vai se martirizar quando desencarnar por isso. Agora vem um educador e fala, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. Muda tudo. Dá para trazer o exemplo até mesmo para nós agora, que eu estou trazendo esses conhecimentos, vocês vão ter mais conhecimento sobre essa questão. Então pesa um pouquinho mais até mesmo na consciência quando a gente for cometer os equívocos maiores, assim, a gente vai parar e pensar, poxa, se realmente a doutrina está correta, eu deveria, primeiro se me conscientizar deste erro e depois reparar. Fica mais fácil da gente levar a nossa vida se nós olharmos por esse lado. Eu poderia trazer mais um exemplo aqui, do fumante. Nós recebemos um corpo para dar vida a esse perispírito, que é a vida normal. O corpo é um instrumento do perispírito, correto? Todos compreenderam? Aí, a gente vai matando ele aos poucos, seja com cigarro, com álcool, ou qualquer outro tipo de vício. Existia-se um planejamento reencarnatório, só que muito provavelmente a pessoa vai morrer alguns anos antes. O que acontece com o planejamento reencarnatório vai ter que ser refeito. Só que uma pessoa que nunca soube que o cigarro fazia mal, ela vai ter esse peso na consciência? Não. Então, por isso que Jesus disse, aqueles que mais têm, mais será cobrado. Fica mais importante a gente compreender. E para finalizar, agora a gente vai fazer uma reflexão. Para vídeo. Para a gente finalizar. Tá, a gente compreendeu que é o mundo espiritual que é mais fácil lá, A gente vê todos os equívocos que a gente fez, a gente compreende os erros que acometeu, conseguimos enxergar com uma panorâmica melhor. E por que a gente não fica lá? Por que a gente vem para cá? Por que a gente não evolui no mundo espiritual? Deus nos cria simples e ignorantes. Ele parte do princípio onde todos nós nascemos iguais, somos vistos por Ele da mesma maneira. E todos nós devemos galgar rumo à evolução para um dia alcançar a perfeição relativa. Nós vamos ser perfeitos? Um dia seremos perfeitos? Sim, relativamente, porque perfeito mesmo só Deus. Mas um dia seremos compreendedores de todas as leis intelectuais e leis morais. Para chegar lá, Deus nos quer ver feliz. Então nós devemos voltar à carne para expiar os nossos equívocos do passado, ajustar-se com os nossos inimigos do outrem, experimentar novas provas da vida encarnada, auxiliar o próximo e também o desenvolvimento da sociedade, porque é muito importante não só eu me desenvolver, mas a sociedade também precisa desenvolver. E assim, estagiando ora lá, ora aqui, seguimos nascendo da evolução. Você melhora no mundo espiritual, evolui, aí os mentores chegam para você, para o Sérgio lá, chega e fala assim, evoluiu lá, beleza, aprendi, então vamos ver se você realmente aprendeu. Então vamos ver a prova, vamos provar se você compreendeu tudo isso. E quando nós mergulhamos na carne, era para provar aquilo que nós falamos lá em cima. Lá em cima, quando eu digo no mundo espiritual. É impossível sermos felizes sem experimentar o amor. A lei de Deus é o caminho para a felicidade. A reencarnação é a maior prova para o espírito.
Quando reencarnamos, devido à nossa densidade, do nosso corpo, muitas informações nós não temos. Imagina se a gente lembrasse de tudo que a gente fez nas outras vidas. Não tem como. Nosso cérebro é limitado. Então o que acontece? Alguém já lidou no computador e já compilou um arquivo? Compactou? Então as nossas informações ficam compactadas, mas elas não morrem. E a gente traz isso, algumas coisas para esse mundo. Somente o que será útil. A reencarnação, olhem essa frase, a reencarnação é a maior prova de que Deus existe. Porque a sua justiça e seu amor. Temos a chance de provar a Deus que somos capazes, e nós sempre somos capazes de reverter todos os nossos equívocos. É um Pai amoroso, ao contrário do que muitos dizem, e que jamais nos abandona. Ele nunca nos abandona, independente do nosso equívoco. Mesmo homicidas, suicidas, todos nós teremos sempre uma nova chance. Sempre. Porque Deus é um Pai amoroso. Jamais esqueçamos isso. Obrigado a todos. Espero que tenha trazido algumas informações que sejam relevantes para o dia a dia de vocês. Gratidão pelos 5 minutos que eu estourei, pela paciência de todos, e todos fiquem com Deus essa semana, amparados por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Não poderíamos deixar de agradecer ao Diego, que tem trazido a todos nós, através dos seus estudos, das suas reflexões, informações importantes para todos. E é isso que nós buscamos aqui na Casa Espírita, a fim de podermos, com essas informações, com o que a doutrina nos traz, prosseguirmos a jornada. Gratidão, Diego. Continue firme no teu propósito. E trazemos agora para a nossa felicidade a nossa irmã Cristina, que vai nessa noite dirigir